acreditava, tá bom? Aqui temos a bandeira de Portugal, segunda dinastia Chaves, ó. Mudou bastante a cruz. Você conhece? Então, quantos castelos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são por volta de 3, 6, 9, 12 castelos. Aqui tem, eu vi na internet que esse poderia ser o escudo, né, de arte de Portugal, né, de Portugal, que tem 2 anjos e uma coroa. Olha como que estava se transformando aqui a segunda bandeira de Portugal, na dinastia Aves, na dinastia de João I, tá? O Dom João I de Portugal, onde ele virou rei de Portugal, né? Bom, agora eu vou falar sobre Portugal, primeiros anos de reinado. Você acha que foi, tudo bem, Portugal, virou independente? Agora, mas se vira, você tá livre. Não tem nada mais feliz que ficar só na praia, curtindo, de boa. Não, Castelo, Castelo tava com raiva de Portugal, né? Porque eles respeitaram, né? O tratado de... Tratado? Qual o nome do tratado? Peraí. Ah, não, peraí. Tô aqui, ó. Aqui. Peraí, aqui. Porque desrespeitava o Tratado de Salvaterra, sabe? E os castelhanos, como chamados, né? Os moravam no castelo, eles queriam uma revanche. Eles queriam que, de certa forma, seria o rei de Castela que ia mandar em Portugal. Assim, teve uma guerra entre Portugal e o reino de Castela. E lembrando que o reino de Castela é muito maior que Portugal, tá? Era tipo uns 3 Portugais. Dois Portugais. Tá? E o reino de Castela era aliado com a França, né? Que antes também era um reino muito boladão. França, Castela, nossa, ferrou. Vendo a situação, não João I, então pensou 2 vezes em chamar a Britânia, a Inglaterra, sabe? E aí, né, a Inglaterra até que ajudou em armas, financiamentos, e a igreja ficou parada. Porque a igreja não sabia o que fazer. Se vai apoiar em Portugal, apoiar para Portugal, ou se apoiar para Castela. Então a igreja não teve nenhuma interferência nessa guerra, tá? Ó, o Dom João I, ele nomeia Nuno Alves Pereira como líder de exército e fez um acordo com a burguesia no qual são os comerciantes. Ele fez um acordo, tá? Então, vários ataques aconteceram na região de Beira, que é uma província atualmente de Portugal, tá? E aí, eles queriam invadir Lisboa, que era a capital da época, né? Que ainda é a capital hoje, capital de hoje. E aí, eles tentaram invadir e não conseguiram, mas pela segunda vez, junto com a cavalaria francesa, finalmente a França chegou. Com a resposta de Dom João I, Nuno lançou um ataque à cavalaria de Castela e francesa e pouco tempo depois fizeram uma armadilha ao exército inimigo. E teve várias batalhas, como Aljubarrota e Batalha de Valverde. Tá? E finalmente, Portugal fez um tratado de paz com o Castelo. Antes era uma trégua de 5 anos, depois metade, né, dessa trégua eles fizeram um tratado de paz, né? Mas você viu que a independência de restauração, pelo menos a independência de Portugal, né, foi mais sangrenta que a independência do Brasil, né? Falar bem a verdade. Teve guerra civil, a independência de Portugal, que aconteceu em 1139, 43, né? Teve também guerras peninsulares, guerras com sua mãe, revoltas, sabe? Muito sangrento, muito. Meu filho, essa é a Idade Média. Bom, esse é um dos últimos momentos da Idade Média, porque por volta das grandes navegações, vocês já sabem, vocês já estudaram na escola, que Portugal, ele teve sua chance de brilhar. Depois da Revolução de Aves, né, que era o Dom João I, como assim? Revolução? Porque ele trouxe para Portugal vários investimentos e desenvolvimentos na matemática, astronomia e até área de ciências. Isso, na verdade, era contra a igreja na época. Então a igreja ficou brava, mas ela
sabe? E teve a Escola de Sagres, que aconteceu em Portugal, na região de Algarve. Um fato bem interessante é que a região de Algarve foi a última região reconquistada de Portugal e ela era meio que um reino separado de Portugal, só que Portugal ele controlava, mesmo assim, Algarve, tá? Algarve fica bem no sul de Portugal. Tá? E foi o último reino a ser reconquistado, o último pedaço de Portugal a ser reconquistado dos mouros. Os mouros já estão aqui. Os mouros, vocês têm ideia? Eles não estão mais na Península Ibérica, só um pedacinho de Granada, tá? Granada é uma região do sul da Espanha que é em Valência. É uma região muito fantástica, tá? Bom, deixa eu mudar aqui, ó, minha webcam. E temos esse mapa. Deixa eu pegar aqui meu lápis, né? Lápis vermelho. Essa região da Europa, ó. Europa. E aqui era a rota do comércio indo por aqui, ó, indo para a Índia. Mas lembra do Império Bizantino que eu falei que eles eram o Roma do Oriente? Então, o Império Bizantino estava aqui, ó, estava na cidade de Constantinopla. A partir do Império Otomano invadir a Ásia Menor, que é a Turquia hoje, e invadir Constantinopla, marcou-se o fim da Idade Média. Mas por que isso é importante? Porque esse marco, né, da queda de Constantinopla bloqueou o acesso da navegação, né, que a Europa fazia das especiarias da Índia, porque bloqueou. Assim, essa bloqueou. Como já tá aqui no mapa, né, aqui tem Portugal, e aí, vou falar um negócio muito interessante, Portugal era muito desenvolvido na época. Por isso que Portugal era um dos reinos mais fantásticos da Europa. Continua sendo, mas naquela época Portugal era uma época de ouro de Portugal, vamos dizer assim. Porque Portugal tinha uma boa posição geográfica, ele tinha um bom interesse pelo comércio, né, a sociedade do comércio. Ele era uma monarquia consolidada, ou seja, a monarquia, o rei, ele era junto ao povo, o povo era junto ao rei. Então isso dava uma vantagem, né? Em vez de tipo, o rei decide, o povo dá uma revolta. Portugal não era, Portugal era pacífico. Portugal, ele tinha também investimentos estrangeiros. Como assim? Os genovenses que eles eram da Itália, eles eram um grande povo, que ficava aqui, ó, nessa região da Itália que eu tô pintando. Eles investiram em Portugal, né? Porque Portugal, ele deu dinheiro, né? Depois da Revolução de Aves, ele deu dinheiro para genoveses. Aí eles investiram, porque eles viram que Portugal ele era um grande centro comercial e eles investiram ainda mais. Principalmente em Lisboa, que era uma grande cidade, que estava ainda em formação. Assim, Portugal ele tinha um alto investimento. Portugal também ele era unificado, ele não tinha aquelas disputas territoriais, né? Inclusive, né, nessas expedições, sabe? Nessas expedições já começa a pegar várias terras aqui, ó, os Açores, a Ilha da Madeira, ele pegou Celta, Gibraltar e pegou ainda Melilha, que não tá aqui, ó. Melilha é uma região aqui. Na verdade, Melilha eles não pegaram, mas eles só exploraram. Eles acabaram explorando a África, mas antes disso, né, Mas antes disso, como eu já tinha falado, Portugal, ele queria, né, fazer uma nova rota. Todo mundo queria, mas o mar naquela época era muito tenebroso. Mano, você tá navegando, tem um monstro, sabe? Principalmente aqui, ó. Essa região da África, todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo, tá? Porque é uma região desconhecida, era quente, né? Muita gente falava que era o fim do mundo, a Terra era plana, a Terra era plana, né? Mas veio Cristóvão Colombo afirmando, né? Ele era de Gênova, ele afirmou para Portugal que era esférica, de acordo com a teoria dele, né? Vamos colocar aqui a imagem. Porém, eles não acreditaram e ele foi para Espanha. A Espanha até que aceitou, beleza, você vai. E eles acabaram chegando aqui, ó, em Cuba.
É porque Portugal tinha um grande desenvolvimento científico e Portugal, ele queria, né, fazer uma nova rota. Então, ele circulou a África inteira, foi nesse cabo de Boa Esperança, que é uma região ao sul da África, e foi, circulou de novo a África, né? E passou pela Angola, Moçambique e foi aqui na Índia. Lembrando que é o território da Índia, não é um país, tá? É só o território, tá? Que vem de especiaria. Então, Portugal, ele era muito bom reino e já via esperanças e o Vasco da Gama retornou de novo e uma grande descoberta. E vários povos, eles descobriram e queriam fazer o mesmo. Aí Portugal, muito esperto, falou, cara, e se eu voltar lá e tomar posse da Índia? Muito bom. Mas Portugal, ele acabou chegando na América do Sul. Em Porto Seguro, na Bahia. Tá bom? Nessa imagem temos a Espanha e Portugal, né, que eles eram um dos maiores reinos, né? Depois eles iam formar império. Que império? Império é um longo território administrado por uma pessoa, sabe? Império. Império britânico, império francês, império português, império espanhol, tá? E o Tratado de Tordesilhas, né? Que eu tava quase esquecendo, que em 1494, né, Portugal e a Espanha assinaram um acordo que dividia as terras do leste a oeste em ambos os países, que era um limite de terras. Por exemplo, tudo aqui, ó, vamos fazer assim, tudo aqui, ó, tudo pra aqui, pra cá, ó, era de Portugal e tudo pra aqui, pra lá, era da Espanha. Por isso que depois o Brasil foi dividido em campanhas hereditárias, tá? Depois eu posso até fazer um outro vídeo. Se vocês querem a parte 2, deixa aquele seu like e espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo, tá? Essa época foi chamada de mercantilização, tá? Mercantilização, pois. Eles tiraram a economia feudal, agora era capitalismo. Tá? Eu sei que não pode fazer deb, mas... Tá? Quando eu dizia, deixa aquele seu like, né? Eu tava quase esquecendo disso, cara. Por favor, deixa aquele seu like. Like. Se inscreve no canal se você quer outros vídeos. Ativa o sininho para ativar as notificações. Sabe como que o YouTube é bugado. Se vocês querem mais disso, deixem nos comentários. Outros países, deixem nos comentários. Eu posso fazer até de história, por exemplo, de a Guerra Paraguai, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Guerras Napoleônicas. Eu posso explicar, né? Então, falou, queijo quente.